Na noite fria de 19 de maio de 2012, o silêncio do apartamento de luxo na Vila Leopoldina, em São Paulo, escondia um crime que chocaria o país. Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da Yoki Alimentos, não atendia o telefone. A esposa, Elise, dizia que ele havia saído para uma reunião e não voltara. Amigos estranharam, familiares começaram a ligar e o sumiço do empresário logo virou notícia. Ninguém imaginava que, dentro daquele mesmo apartamento, o corpo de Marcos já estava desmembrado e guardado em malas. Elise e Marcos pareciam um casal perfeito. Ela, ex-enfermeira e ex-garota de programa. Ele, empresário milionário. Conheceram-se em um site de acompanhantes e se apaixonaram rapidamente. Ela largou tudo, casou-se com ele, teve uma filha e passou a viver uma vida de luxo. Mas o que parecia um conto de fadas escondia um casamento instável, marcado por desconfiança, ciúmes e traições. Meses antes do crime, Elise contratou um detetive particular. Suspeitava que o marido a traía novamente. As fotos confirmaram. Marcos tinha outra mulher. O choque se transformou em rancor, o rancor em ódio silencioso. O casal brigava com frequência e o clima dentro de casa ficou insuportável. No dia do crime, os dois saíram para jantar com a filha. Pareciam tranquilos. Voltaram para o apartamento e começaram a discutir. De acordo com Elise, Marcos a insultou e ameaçou com uma arma. Ela teria reagido com um tiro, alegando legítima defesa. Mas a cena que os peritos encontrariam depois contaria outra história. Por 2 dias, o corpo de Marcos ficou desaparecido. Até que uma série de sacos plásticos começou a ser encontrada na beira de uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo. Dentro deles, partes de um corpo masculino cortado com precisão. As roupas, a aliança, os fragmentos de tecido e os fios de cabelo loiro levaram a um nome: Marcos Matsunaga. A confirmação chocou o país. O herdeiro da Yoki havia sido morto e esquartejado pela própria esposa. A polícia logo percebeu que o crime não tinha sido um ato de impulso. Elise havia comprado um serrote dias antes. Pesquisara na internet sobre desmembramento. E após o disparo, limpou o apartamento com cuidado. Colocou o corpo em malas e o levou de carro até Cotia, onde o abandonou. As câmeras de segurança do prédio mostraram Elise descendo com as malas na madrugada, calma, sem pressa. Horas depois, foi flagrada voltando sozinha. Nenhum movimento brusco, nenhuma expressão de desespero. Essa frieza se tornaria uma das imagens mais repetidas nos telejornais dos dias seguintes. Quando o corpo foi identificado, a polícia foi até o apartamento. Elise abriu a porta sem resistência. Questionada, tentou manter a versão do desaparecimento, mas bastou uma pergunta direta: onde está o corpo? Para o silêncio tomar conta. Em poucas horas, ela confessou. Disse que havia atirado em Marcos após mais uma discussão e que o desmembrou por desespero. Mas a perícia mostrou algo diferente. O tiro foi disparado a curta distância, na altura da cabeça, e a limpeza posterior indicava cálculo, não pânico. O Ministério Público sustentou que ela agiu com frieza e premeditação. A defesa, que ela foi vítima de um casamento abusivo e reagiu. O caso ganhou o país. Todos queriam entender o que se passara na mente daquela mulher que matou o marido milionário. As revistas exploravam seu passado, as TVs repetiam as imagens do prédio, os jornais estampavam o rosto dela. O Brasil se dividiu entre quem a via como monstro e quem via uma mulher empurrada ao limite. No centro de tudo, uma única verdade. O império da Yoki, símbolo de sucesso e riqueza, agora era palco de uma tragédia doméstica. Após a confissão, Elise foi presa preventivamente. Durante o interrogatório, manteve a versão de que agiu em legítima defesa. Disse que Marcos a insultou. A chamou de prostituta e que, ao ver a arma na mão dele, reagiu antes que fosse tarde. Afirmou que o desmembramento foi um ato de desespero, feito para esconder o corpo e proteger a filha. Mas a perícia e o comportamento pós-crime indicavam calma e cálculo. O apartamento estava limpo, as malas haviam sido compradas dias antes e o corte das partes do corpo foi feito com técnica cirúrgica.
O promotor descreveu o crime como um dos mais frios e premeditados da história recente. A defesa argumentou que ela vivia sob abuso psicológico e financeiro, que era controlada, traída e humilhada. Dois retratos completamente diferentes da mesma mulher começaram a se formar diante das câmeras. Enquanto o tribunal tentava decifrar Elise, o público já havia formado opinião. A imprensa a transformou em um espetáculo. Manchetes estampavam seu rosto, programas de TV dramatizavam as cenas e sites exibiam cronogramas do crime. A sociedade estava fascinada pela contradição. A moça loira, educada, de fala calma, e o ato brutal de matar e esquartejar. O crime virou um fenômeno nacional. No julgamento, em 2016, 4 anos após o crime, a tensão era visível. Elise sentou-se diante do júri serena, de cabelos presos e olhar fixo. Ouviu com atenção os relatos da perícia, as acusações, os vídeos das câmeras do prédio. Em um momento disse: "Eu errei, e errarei para sempre." O júri não acreditou na legítima defesa. Foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Durante o processo, muitos ainda se perguntavam se ela havia planejado tudo ou apenas reagido ao extremo. A resposta nunca ficou clara. Mas a sentença marcou o fim jurídico do caso e o início de algo maior: o mito. Elise Matsunaga se tornou um nome conhecido em todo o país, símbolo de um crime passional moderno. Não mais o crime cometido por impulso, mas um ato frio, registrado em câmeras, detalhado pela mídia e debatido por anos. Sua história ultrapassou o tribunal e entrou no imaginário coletivo brasileiro. Na prisão, manteve o comportamento reservado. Estudou, trabalhou na fábrica do presídio e tentou se adaptar ao anonimato. Anos depois, obteve progressão de pena e passou a cumprir o restante em regime semiaberto. Evita aparições públicas, mas seu nome permanece vivo em cada nova reportagem, série ou podcast sobre crimes reais. A Netflix transformou sua história em documentário. O público viu pela primeira vez a própria Elise narrando os fatos, sem lágrimas, sem teatralidade, apenas um tom contido e distante. Essa serenidade reacendeu o fascínio. Seria frieza ou anestesia? O caso voltou ao topo das buscas, e novas gerações conheceram a história que o Brasil já havia julgado. Mas o tempo mostrou algo curioso. O interesse nunca foi apenas pelo crime, mas pelo que ele representa. Uma mulher de origem humilde que entrou em um mundo de luxo e poder, e nele perdeu o controle. Uma relação marcada por desigualdade, traição e ego. Um casamento que, aos olhos de fora, era perfeito, mas por dentro era uma bomba prestes a explodir. O caso Matsunaga escancarou uma verdade desconfortável. A violência não tem classe social. Ela pode morar em mansões, vestir roupas caras e se disfarçar de normalidade. Por trás da aparência de sucesso, havia 2 seres humanos presos em um ciclo de manipulação, medo e ressentimento. E quando o equilíbrio rompeu, o desfecho foi fatal. Hoje, mais de uma década depois, o caso ainda é estudado em universidades e usado em debates sobre gênero, crime passional e influência da mídia. Juristas o citam como exemplo de julgamento moldado pela pressão popular. Sociólogos analisam o impacto cultural. E o público continua revisitando a história, como se buscasse nela algum tipo de espelho. Porque o que prende as pessoas nesse caso não é só o horror, mas a dúvida. A dúvida sobre até onde o ser humano pode ir quando o amor se mistura ao ódio, quando o medo se confunde com o desejo de controle e quando o limite entre vítima e algoz desaparece. No fim, o caso Elise Matsunaga é mais do que um crime. É um retrato do colapso emocional, da desigualdade e da curiosidade humana diante do inexplicável. E talvez por isso ele nunca seja esquecido. Porque dentro dele há algo que reconhecemos, mesmo sem querer. Você está no Arquivo Corrompido, onde as histórias escondidas do Brasil voltam à tona. Curta, compartilhe e se inscreva. A verdade pode estar no próximo caso.